E aí, eu quero fazer aqui um teste com a nossa audiência. A gente tem 3 mil pessoas aqui. Vamos colocar um valor, então, aqui para a gente calcular, tá? Um valor não muito exorbitante, tipo 1 milhão, mas assim, vai 200 mil no mês, que já é um valor bem alto. Então vamos considerar o seguinte, quem está em casa aí, tá? Quem está me ouvindo aí em casa. Vamos supor que você ganhasse 200 mil reais no mês. Tá? A Duda, no caso, é 1 milhão. Não, Tá. mas só para deixar claro, eu ganho 200 mil por mês. Tá bom. Está no meu Instagram, no meu feed, que eu co-criei essa quantia. Tá. Então, vocês que estão em casa vão ganhar a mesma coisa que a Duda ganha hoje. 200 mil no mês. Tá? O que aconteceria na vida de vocês se vocês ganhassem 200 mil por mês? Vocês iriam se perder com esse dinheiro? Vocês iriam dar uma reviravolta total na vida de vocês? Vocês iriam abandonar as pessoas que vocês têm hoje? Vocês iriam abandonar os hábitos que vocês têm hoje? Você iria se transformar numa outra pessoa? Quem você iria se transformar se você tivesse agora 200 mil por mês na sua conta? O que ia acontecer? Você iria enlouquecer? Você iria se entregar a todos os prazeres possíveis da humanidade? O que vocês fariam? Escrevam aqui no nosso chat agora. E aí eu vou perguntar para a Duda. Duda, você ganhando 1 milhão de reais por mês, o que ia mudar na sua vida? O que você ia fazer? Você ia se perder nesse dinheiro? Boa. E como eu estou em processo de cocriação desse valor, que inclusive eu imagino que o tempo de gestação vai ser um pouco mais longo, né? Mas eu aceito, tudo bem. Eu penso sobre isso. Sobre o tempo que eu vou precisar abdicar para faturar essa quantia. E se eu estou disposta a isso. Então, o que mudaria na minha vida? Mais trabalho, mais tempo investido, mais ausência da minha parte também, na minha família. Eu tenho um pouquinho de consciência disso, mas eu tenho consciência e isso é um ponto interessante. Porque para você manifestar algo conscientemente, você tem que entender tudo aquilo, mais imposto, né, inclusive. Você tem que entender toda a bagagem que aquela quantia te traz e se ainda assim você quer ou não. Porque é fácil a gente falar, eu quero ganhar 200 mil por mês, mas eu não quero pagar imposto. Não. Se você declara 200 mil no mês, você tem que pagar muito, mensalmente, por isso. E você tem que aceitar isso. Então, muitas coisas mudariam na minha vida faturando 1 milhão por mês. Mas principalmente na minha mentalidade. Porque uma mentalidade que faz 200 mil não é a mesma que faz 1 milhão. É a capaz. Mas muita coisa vai ter que mudar ainda. No quê? Na atração dessa energia? Não necessariamente. Porque eu já aprendi a atrair dinheiro. Mas eu preciso saber fazer. E como que isso será possível? Através do alcance das pessoas. Porque o dinheiro que você procura está no bolso do outro. Você tem que saber vender para o outro. Você tem que saber se conectar com o outro. Você tem que saber persuadir o outro positivamente. Ai, que susto. Aquela mão ali atrás. É a mão de alguém Ai, buscando gente. dinheiro, ó. Esse estúdio. Sim. Então o dinheiro que você busca está no bolso de alguém. Quanto mais dinheiro você procura, você tem que saber que mais pessoas você tem que alcançar e tem que vender para elas. Agora, vender o quê? Tudo isso tem que ser pensado, planejado no seu projeto de sonho. O que o pessoal respondeu? Então, é que aí tem uma questão filosófica por trás que eu queria explorar dessa história. Por exemplo, peguei aqui uma pessoa que colocou, eu com 200 mil, eu iria ficar linda e muito mais feliz. Então ela condicionou ser feliz e ficar linda a dinheiro. Condicionou. Sim. Ok.
Vamos lá. A outra falou, eu iria mochilar pelo mundo. Ela está colocando que ela precisa ter 200 mil. Né? Ou outra aqui, colocou, se eu tivesse 200 mil, eu iria seguir os conselhos da Duda. Certo? O outro aqui, ó. Ah, se eu tivesse 200 mil, eu iria desfrutar da vida. Ok. O outro aqui. Se eu tivesse 200 mil, eu iria colocar minha vida em dia e não ia contar para ninguém. Ok. Se eu tivesse 200 mil, eu iria continuar eu mesma. Ok. Se eu tivesse 200 mil, eu iria ajudar as pessoas. Se eu tivesse 200 mil, eu iria ajudar animais abandonados. Se eu tivesse 200 mil, eu iria investir em qualidade de vida. Certo? Que mais? Enfim, tem um monte de coisa aqui, né? Se eu tivesse 200 mil, eu iria me transformar em uma pessoa melhor. Agora a questão filosófica que eu coloco aqui é o seguinte. Por que para a pessoa se transformar numa pessoa melhor, ela precisa ter 200 mil no mês? Não, na verdade, a pergunta tem que ser diferente. Para a pessoa, na verdade, é uma afirmação. A pessoa, para ganhar 200 mil, ela tem que se transformar numa pessoa melhor, né? Então, na verdade, os 200 mil é uma consequência dela se tornar uma pessoa melhor. E tem um ponto interessante, que as pessoas, elas pensam no ganhar 200 mil no mês na realidade dela. Aí sim fica bastante, realmente. Mas uma pessoa que ganha 200 mil no mês, ela tem uma casa que vale, uma manutenção disso, um carro disso, um cartão de crédito disso. Quando nós falamos de cocriar, por exemplo, a quantia de dinheiro que você quer, você tem que pensar inclusive nisso. É assim que eu faço para manifestar o quanto eu ganho por mês. Porque desde os meus primeiros 5 mil reais, está tudo registrado no meu diário, lá no meu perfil. Desde os meus primeiros 5 mil reais, foi um processo de cocriação específico. Até agora, por isso que eu estou criando a próxima fase. Porque o que eu percebi? Poxa vida, eu estou espaçando muito pouco. Foi de 5 em 5 mil. Primeiro eu manifestei 5 mil, depois 10 mil, depois 15, 20, 30, até chegar no 100, 200. Aí eu parei para pensar, caramba, por que eu não vou para 1 milhão? Isso ainda não aconteceu. Mas eu estou testando a minha crença de identidade e as próprias leis. Porque as mesmas leis que regem o micro, regem o macro. Se eu tiver a capacidade de cocriar essas quantias de 5 em 5, depois de 50 em 50, eu sou capaz de fazer mais. Então, a limitação está na nossa mente. E as pessoas, elas têm que pensar o quê? Quanto custa a vida dos meus sonhos? Se você ganhasse 200 mil, para esse pessoal que respondeu, você teria um personal? Quanto ele custa? Você tem que ir lá ver quanto custa esse personal. Você faria aula de dança? Meditação em um lugar legal? Quantas vezes por mês, por ano você viajaria? Para qual lugar? Quanto custa isso? Esse seu relacionamento com o dinheiro vai te familiarizando com esse lugar. Que foi o que eu fiz com a manifestação, com o processo de compra do meu carro. Eu coloquei no lápis quanto custava aquilo por mês para mim. Se eu iria financiar, se eu preferiria dar aquilo à vista. Então, tudo isso está vindo para a minha rotina. Se transformando primeiro em familiar para mim. Para que depois aquilo se torne realidade. E isso as pessoas têm que levar em consideração. Muito bom. Quero dar um último conselho aqui agora, já com relação a esse tema. Várias pessoas falando, se eu tivesse 200 mil, eu iria ajudar as pessoas. Você não precisa ter 200 mil para ajudar as pessoas. Você pode começar a ajudar as pessoas agora. Com 200 mil ou sem 200 mil. Você não precisa ajudar animais em abrigo com 200 mil. Você pode fazer isso aqui agora. Você não precisa de 200 mil para ser mais feliz. Você pode começar fazendo isso aqui agora. Você não precisa de 200 mil para ser mais bonita. Você pode começar sendo mais bonita agora. Você pode começar. Quem sabe, exatamente o que a Duda falou. Quem sabe você sendo mais feliz e se sentindo mais bonita, você não começa a chegar mais próxima de ganhar os 200 mil. O caminho é inverso. Não é isso? Isso. E eu quero, inclusive, deixar isso claro também, que eu comecei a ser grata quando eu morava numa kitnet, ganhava esses R$700 por mês.
que é onde eu queria, porque eu queria ganhar 5 mil. Foi aí que eu comecei. Então, eu ganhava 700, eu achava que 5 mil eu poderia comprar tudo que eu quisesse e ser mais bonita, e ser mais feliz. Isso tinha algo claro na minha mente, essa quantia. Só que eu entendi que existiam leis. Então, enquanto eu morava naquela kitnet, onde eu dividia com 3 amigas, no mesmo quartinho, era um casal de amigas, eu pensei, bom, eu preciso ser grata, eu preciso amar. Só que como que eu vou ser grata e eu vou amar um lugar que eu não gosto? Com barata, com goteira, onde eu pegava o balde e colocava debaixo das goteiras no teto? Como? E aí eu entendi o quê? Que o universo, ele não diferencia se você está sendo grato ao dinheiro, à sua vida, ou ao que for. Então eu comecei ao barraco. Exato. Só que eu tinha que vibrar na gratidão e no amor para atrair situações melhores. E aí o que eu fazia? Eu olhava para as árvores. E eu agradecia tanto as árvores. Você já viu, Ale, nos meus stories, como é o meu apartamento hoje? As árvores em frente à minha casa? Fundo, Eu moro no meio de uma floresta. E eu agradeci tanto as árvores na minha vida que elas me perseguiram ao longo da minha vida. Por quê? A sua gratidão atrai as coisas para você. Então eu comecei a observar coisas fora daquela minha realidade, mas aonde? Na natureza. Porque é a natureza que traz a abundância. E é justamente aqui é isso que Deus quer de você. Ele quer que você honre, que você ame a sua vida. Se você não agradece o fato de você estar vivo, o ar que você respira, você está desonrando a Deus. Você está, e quando eu falo Deus, não necessariamente uma figura, mas sim a essa energia pensante, inteligente, que molda toda a nossa realidade. Então, um bom primeiro passo é conseguir trazer a sua consciência, a sua apreciação. O segredo está nessa palavra, na frequência dessa palavra, apreciação. Apreciar o fato de você estar vivo. E a partir desse momento em que você consegue apreciar a sua vida, ir para a natureza. Sentir a abundância do céu, dos rios, do mar, das árvores. E aí sim você pode passar para o próximo nível. Começar a direcionar essa energia da abundância que já está em você para o dinheiro.